Mishnah Yud Gimel, estudo de número 13. Hu Haya Omer, ele costumava dizer, quem? Hillel. Naged Shema Aved Shemeh. Quem apregou a seu nome, perde o nome. Naged Shemeh Aved Shemeh. Você quis apregoar o nome, perdeu o nome. O Delon Mosif Yasef. E aquele que não aumenta em seus conhecimentos, os diminui. Olha que importante. O Delo Yalef Katala Hayav. E quem não se instrui não é digno de viver. O Deishtamesh Betaga Halef. E quem se aproveita da coroa, da Torá, Halef, será substituído, perecerá. Uai, que estudo difícil. Vamos de novo. Hu Haya Omer, ele costumava dizer, Naged Shemeh, Aved Shemeh, aquele que apregoa seu nome e perde seu nome. O Delon Mosif Yasuf, e quem não acrescenta conhecimento, perde. O Delo Yalif Katala Hayav, e quem não se instrui não é digno de viver. O Deishtamesh Betaga Halef, quem se aproveita da coroa da Torá será substituído, perecerá, passará. Não passarão, nesse caso sim passarão. Muito bem, fomos todos criados com um propósito. Qual que é esse propósito? Completar o trabalho divino da criação do mundo por meio do bom uso do nosso livre-arbítrio, certo? Trazendo a harmonia, a justiça e o equilíbrio para esse mundo. Essa é a mensagem divina que devemos levar ao mundo, como sendo nosso objetivo maior, a participação humana no processo da criação, certo? Através da capacidade de construir que o ser humano tem. O principal caminho de que dispomos enquanto humanos é a nossa espiritualidade e, como judeus, a Torá. Muitas vezes definida como um manual de vida que nos possibilita atingir ao propósito maior, viver bem e prosperar com amor a Deus e ao mundo. E isso só é possível por meio da humildade, que mantém firme a referência de quem está acima de quem, para não dizer quem está no comando, sob pena de a pessoa se encher tanto de autoconfiança a ponto de achar que é o centro do mundo, como a gente já mencionou outro dia, a egolatria, quando na verdade é apenas uma ínfima, pequeniníssima parte. Dessa forma, construir uma reputação ou se utilizar da Torá com interesses próprios afronta o interesse divino e nossa confiança em Deus. Ao conseguir finalmente anular os próprios interesses e entregar-se ao interesse divino, encontrarás a felicidade no real sentido da vida, a resposta para todos os questionamentos e o caminho para a prosperidade, como conclui o rei Salomão no último versículo da sua obra do Kohelet, Eclesiastes, como é traduzido, que ele diz, Sof davar akol nishma, no fim das contas tudo já foi ouvido. Eta Elohim irá vet mitzvotav shemor, a Deus deverá temer e seus mandamentos observar, guardar, Kize kol ha'adam, pois isso resume a totalidade da existência do ser humano. O ser humano está aqui para isso, para aprender, para evoluir, para colocar na prática e aperfeiçoar, certo? E por isso que a gente sempre, quando vai estudar, a gente pede para que o nosso estudo seja dedicado a refuah shlemah de pessoas, a elevação espiritual de quem já faleceu, a combater a praga no mundo, a doença no mundo, enfim, tudo isso. Por quê? Porque o nosso papel aqui é isso, e a gente tem que aproveitar e utilizar cada detalhe, cada instrumento que a gente tem para colocar isso na prática, para fazer a diferença. 14. O Daled. Hu Haya Omer im en ani li mili, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו, אימתי. Acho que essa talvez seja a Mishnah mais conhecida do Tratado de Avot, do Pirkei Avot. E se tem alguma pessoa deprimida ou preocupada, essa aqui é uma frase muito poderosa, que pode ajudar todas as pessoas a saírem de uma situação difícil
que estejam eventualmente enfrentando em suas vidas. Im en ani li, tudo isso na sequência dos dizeres de Hillel. Ele diz, se eu não for por mim, se eu não fizer por mim, mili, quem fará por mim? Ursheani leatzmi, mas quando eu faço por mim mesmo, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, mani, o que eu sou. O que eu sou para que eu possa fazer por mim mesmo? Para que eu possa me importar comigo mesmo. Tá, peraí, eu sou uma pessoa, um ser humano, um judeu, uma pessoa, né, pequenininha, limitada no contexto da humanidade, mas eu tô aqui, tem um propósito para eu ter sido criado. Então, quando eu estou pensando no que, em mim, eu tenho que tentar entender o que eu sou, qual é esse propósito. E, por exemplo, quando a gente tem dificuldades de entender, a gente deve pensar, tá bom, quais são as minhas virtudes? Quais são os meus dons? Quais são minhas habilidades? Onde eu posso usar isso para trazer luz para o mundo? E eu não me lembro agora quem, mas se não me engano, algum rabino racídico, algum rebbe racídico, se não me falha a memória, dizia que uma pessoa que tem muita força e que ela usava essa força para coisas, né, carregar peso ou para, sei lá, né, bater, eu não sei direito. Eu queria fazer tchuvá, mas eu sou só um ogro, eu não tenho foro, eu não tenho inteligência, eu tenho força. Todo mundo tem inteligência, ele respondeu. Só que você está usando tua força errado. Você está usando tua força para carregar lenha. Você está usando tua força para impor a tua autoridade sobre os outros. Quando na verdade você deveria usar essa força toda que você tem para estudar ainda mais, para se qualificar ainda mais, para ajudar os outros ainda mais. Aí você vai ver quanta força de verdade você tem. A gente vai ler, vou dar um spoiler aqui de Pirkei Avot, mas a gente vai ler mais na frente. Eis é o Gibor, quem é o forte, o valente? A Kovesh Titzro, aquele que domina o seu íntimo. A força, ela está no nosso instinto. Tanto a prova disso da Torá é que David Amelech venceu o gigante. Com certeza ele era todo bombadão, Golias, e Davi era a linguicinha. A gente tem que jogar real. E eu não tenho nada contra, obviamente, fisicultura, nada contra levantar peso, até preciso, como todos precisamos, fazer atividades físicas com regularidade. E tem inclusive uma constituição muscular melhor. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes isso serve pela minha aparência, para eu ser o bombadão bonitão e poder arrumar briga na balada. Eu falo, mas eu queria me espiritualizar mais, eu queria me conectar mais a Deus. Então para de bater nos outros. Para de se impor com a tua força. Seja um cara da paz, tranquilo. Seja um cara que mesmo com as mucas gigantes, na hora que a coisa está esquentando, você fala, não, aqui a gente não vai brigar. Se eu precisar usar a minha força, eu vou usar para te segurar, para não deixar que ninguém brigue. Já vi muitas vezes, muitas pessoas fazerem isso e acho que esse é um bonito exemplo. Esse cara, ele treina e tal, pela saúde dele, ou porque ele gosta dos músculos, do corpo desenhado. Beleza, não pra se impor, não pra bater nos outros, entendeu? Não pra usar isso como uma arma, e sim para usar isso para fazer a diferença positivamente. Isso quer dizer, quando eu faço por mim, eu tenho que saber o que eu sou. Eu tenho que saber procurar minhas características, minhas virtudes, onde eu posso acrescentar. E isso eu ainda quero dizer sem ficar na zona de conforto, ainda buscando estudar e aprender para poder compartilhar, para poder trazer os outros, trazer luz para eles, clarear exatamente o caminho que a gente tem que seguir. Veim lo achav matai, se não agora, quando? Essa é uma pergunta muito importante. Muito importante. Se não for agora, quando? Amanhã. Deixa para amanhã eu faço. A gente vai deixando, e lamentavelmente a gente sabe que o tempo vai passando. Mais um momento bom da pandemia para a gente fazer uma reflexão. Quantos familiares queridos ou quantos amigos queridos a gente falou, não, vamos marcar, não, vou te visitar, não, vou passar aí, vamos marcar, vamos combinar, vamos marcar, vamos combinar. Com quantos a gente pode sair hoje? Quantos parentes a gente pode visitar hoje? Quantas pessoas enfermas a gente pode visitar hoje? Vem no Arshav, matar, e se a gente não fizer agora, na hora que a gente tem que fazer as coisas, vai deixar para depois? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca poderia imaginar, quer dizer, imaginar sim, mas como força de expressão. Como tem dito muitos memes da internet, a gente estaria vivendo que nem cachorro. Louco para sair na rua, procurando comida o dia inteiro, andando para cima e para baixo da casa. Uma brincadeira saudável aqui, mas para nos fazer refletir sobre isso. Quando a gente imaginou? Quantas vezes a gente falou, não, vou passar aí, não, vou fazer uma visita. E eu falo por mim também, obviamente, não estou me excluindo, não sou melhor do que absolutamente ninguém. Quantas vezes a gente deixou para depois? E nesse momento, agora, pelo menos, a gente não pode.
especialmente para esses que a gente devia ter visitado antes. Agora não é o momento. Vejam que estudo poderoso. Vejam como a gente tem que ter essas sacadas de relacionar nosso estudo, nosso conhecimento com a realidade que a gente está vivendo, de buscar entender o que de fato está acontecendo ao nosso redor. Vejam que interessante. Im enani li, diz o Bartenura, se nem eu reconheço o meu mérito, se nem eu dou atenção a mim mesmo, como é que eu vou querer entender que os outros me deem atenção? Eu era uma pessoa muito tímida na minha adolescência, na primeira metade da minha adolescência, vamos dizer assim, até a metade da primeira adolescência. Não sei se é porque eu vim de Israel com 5 anos e até eu aprender português e o povo me zoava muito por causa do sotaque, se tudo isso contribuiu para eu me tornar uma pessoa tímida, fechada, retraída, mas fato é que eu era, por mais difícil que seja de acreditar. E como que você vai ser notado se você entra num lugar mudo e sai calado? Acho que essa é uma pergunta que o tímido precisa se fazer, ou mais é do que isso, precisa enfrentar dentro de si. A gente não pode simplesmente passar desapercebido. O que não significa que a gente tem que botar uma melancia na cabeça em cada lugar que a gente chega e querer chamar a atenção, querer ser o rei da cocada preta. Não, não é isso. Mas também a gente não deve passar desapercebido. Ninguém deve passar por isso, que é algo muito ruim. Todos nós temos o nosso valor. Então é isso que o Bartenura diz. Se nem eu mesmo não me mereço, não me valorizo, se eu mesmo chego num lugar e fico só com medo, constrangido de falar uma palavra, como é que alguém vai olhar para mim? E vai olhar, mas a ideia dessa frase é a gente sozinho, na solidão da nossa autoconversa, na solidão do serviço a Deus, dos korbanot que a gente oferece nesse mishkan aqui, nesse tabernáculo, que é a nossa consciência. A gente tem que perguntar, se eu não me valorizar, se eu não me colocar, quem é que vai fazer isso por mim? Quem é que vai colocar? Quem é que vai reconhecer? Quem é que vai lembrar aquele carinha ali que... Até lembra, mas não é isso, não é essa forma que a gente precisa viver. A gente tem que se colocar, a gente tem que ter amor próprio, a gente tem que ter autoconfiança. Não é ego, não é egolatria, não narcisismo, não achar que o mundo gira ao nosso redor, mas também não o contrário, achar que o mundo gira totalmente sem nós. Porque se cada um de nós foi criado para um propósito, foi criado, como está escrito, tá bom? Diz o Bartenura, mesmo que eu reconhecia a mim mesmo, ao meu mérito, eu tive minha autoconfiança, agora ele bateu com o chicote. Vejam que interessante, gente, que estudo maravilhoso, que comentários maravilhosos, pra gente não ficar de mimimi, pra gente não ficar de vitimismo. Quantas vezes a gente não fica de mimimi tentando se enganar? Quantas vezes a gente não fica de mimimi tentando se vitimizar? Mas a gente não engana a nossa consciência. É por isso que quando a gente faz isso, a gente se sente mal. Mesmo eu me dar um mérito, eu preciso pensar, que é esse mérito que eu estou me dando? E no que ele importa em relação àquilo que eu tenho dever de fazer? Entenderam o que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de jogar videogame. Eu larguei o futebol, era torcedor de futebol, muitos anos atrás larguei o futebol, graças a Deus. Cheguei à conclusão que era um tempo que eu perdia na vida para os outros ganharem muito dinheiro e não jogarem nada e eu ficar nervoso, perder a saúde, as amizades e tudo mais. Cheguei à conclusão que essa é uma das definições de idolatria. Quem quiser continua torcendo, cada um tem a sua visão, seu entendimento. Eu já comentei isso algumas vezes sobre a minha visão, eu era muito torcedor. Eu gosto, e até hoje eu gosto de jogar futebol no videogame, porque eu considero que no videogame é real. Enquanto que na televisão é de mentira, eles ganham dinheiro e não jogam nada, e eu que fico nervoso. Pelo menos no videogame eu fico nervoso porque eu não tô jogando nada, entenderam a diferença? Só que aí eu falo, eu sou um bom jogador de videogame, eu não sou um zero à esquerda completo, eu jogo bem. Eu posso até entrar num campeonato, quem sabe, eu já joguei um campeonato de videogame, de futebol, tirei 3º lugar, sendo que eu ainda jogava no videogame uma geração para trás. Isso muitos anos atrás. Hoje eu não jogo tanto assim. Mas o exemplo vale. Eu considero que eu sou um ótimo jogador de videogame. Eu posso jogar, posso ser campeão, posso ficar famoso. Aí é exatamente isso que eu tenho que me perguntar. Peraí, mas isso é uma virtude? Isso é um dom? Dom? Até pode ser. Eu prefiro chamar até de coordenação motora aprimorada, talvez. Quanto isso é importante para aquilo que eu devo fazer? Ou seja, quanto aquilo é importante para a condução da minha vida?
Quanto aquilo é importante para eu conseguir fazer boas ações, buscar justiça, buscar verdade, buscar humildade, buscar a paz. Talvez até no jogar videogame a gente sim deva buscar uma humildade, a paz, não ficar humilhando o outro. Tirando se ele for muito amigo, te dá aquela intimidade que ultrapassa o limite da humilhação. No bom sentido, gente. Uma brincadeira sadia aí. Mas de verdade, quando a gente olha para si mesmo, e a gente tem que olhar para si mesmo, e a gente tem que encontrar nossas virtudes, não para dizer para os outros, mas para poder trabalhar elas, para poder ter uma relação sobre as nossas virtudes, sobre aquilo que a gente já conseguiu melhorar, o que é bacana na nossa conduta, e sobre aquilo que ainda precisa ser melhorado. Poxa, às vezes a gente tá lá conversando com a pessoa e não dá atenção suficiente para o que ela falou. Isso pode ser altamente ofensivo, altamente humilhante. E é um deslize pequeno, que se a gente não olhar meticulosamente para o nosso íntimo, para o nosso proceder, talvez a gente não encontre. Nossa sensibilidade ela é fundamental para a gente poder praticar a empatia em todos os aspectos, em todos os momentos. Então por isso que eu disse, esses comentários do Bartenura são fascinantes. A Mishnah já é fascinante, já é talvez a mais conhecida do tratado, mas esses comentários eu vim brincando que ele vem com o chicote na mão, justamente pra gente não entrar na zona de conforto. Falar, mas pelo menos eu limpo a casa bem. Ótimo, lindo! Pelo menos eu dobro minhas roupas. Lindo, tudo é lindo. Pelo menos eu ajudo a velhinha todo dia a atravessar a rua. Tá bom. Mas, onde isso se encaixa? Onde isso se conecta ao que eu devo fazer de fato? Devo fazer, o dever de fazer em grande ponto também significa estarmos conectados. Agora o velho Sami falando, significa estarmos na sinagoga. Significa não apenas ir à sinagoga em todas as rezas, mas cuidar da sinagoga também. Cuidar de manter a sinagoga arrumada, cuidar de manter a sinagoga limpa, cuidar de manter o respeito ao lugar, sem falar alto, sem ficar rindo de forma jocosa. A gente pode brincar, rir um pouquinho, mas não aquelas gargalhadas. Sem deixar que as crianças destruam a sinagoga. É importante, gente, não é a chatice do Moré. Tudo isso, quanto mais a gente faz, mais a gente se conecta. Maior a nossa sensibilidade para perceber o que a sinagoga precisa, para que possa ser melhor ainda o trabalho, para que ela seja ainda mais convidativa, para que ela tenha uma estrutura verdadeira que consiga se manter e receber a todos. Então é exatamente isso. Vejam, uma coisa pequena de cuidar com amor, como isso gera consequências maiores. E quando a gente percebe que a gente faz isso, quando a gente se entrega, a nossa força se multiplica por 1000. E aí você vai falar, vai voltar para o primeiro pedaço da frase, vai falar, Imenani li, se eu não fizer por mim, se eu não der o pontapé inicial, não der o início a tudo isso, quem vai dar? Não é só por mim. É também pelas coisas dos outros, pelas coisas coletivas, pelo interesse maior, pela sinagoga, pelo ceder de Pesach. Se eu não tomar a iniciativa, quem vai fazer? Para dar um exemplo de como essa pandemia, humildemente a meu ver, favoreceu o judaísmo no Pesach. Tantas famílias afastadas, tantos judeus afastados, que comemoram Pesach apenas porque os pais fazem questão e reúnem a família para um jantar, muitas vezes só com comida, sem ritual, sem lembrança da saída do Egito, da nossa história e da nossa identidade. Mas ainda assim é um jantar de Pesach em família. É uma estatística muito grande, talvez até majoritária aqui no Brasil. E esse ano aconteceu o fenômeno. Como as pessoas não poderiam passar com seus pais, elas precisavam de algo a mais. Elas precisavam de um motivo, precisavam de um conteúdo para poder não deixar passar aquilo em branco e talvez até de uma maneira especial não deixar faltar, não deixar a desejar, não decepcionar seus pais, sendo totalmente indiferentes às tradições. E muitas pessoas buscaram mensagens, buscaram ler a Haggadah um pouquinho mais. A gente tem Haggadot, muitas Haggadot em português. A gente tem muito material para quem quiser realmente aprender e se conectar. Só que a gente fica na zona de conforto. É inerente à nossa natureza ficar na zona de conforto, esperando que o mundo, se mexa, que as coisas caiam no nosso colo, e não é assim que vai funcionar, não é assim que é para funcionar, tá? Então, acho que essa é uma mensagem bonita também do que aconteceu. Todos tivemos que tomar iniciativa, todos tivemos que valorizar nós mesmos como os principais convidados. E a realidade é que a gente não tem como convidar alguém se nós não valorizarmos. Se nós estivermos sem condições emocionais, mentais, identitárias, aí não funciona.
Vejam que interessante também, agora para concluir o comentário do Bartenura em cima aqui da Mishnah. Veim lo achshav, se não agora. O que ele diz agora, Baolam Hazeh, nesse mundo? Se não agora nesse mundo, quando? No mundo vindouro a gente não tem mais livre-arbítrio. A gente não escolhe mais o que faz. A gente apenas se alinha à infinitude da espiritualidade divina. Sei lá como falar, não é minha praia. Mas não tem mais livre-arbítrio. Livre-arbítrio é nesse mundo. Então ele fala, se não agora, quando? Se não agora nesse mundo. Se não agora, hoje. Alguém por acaso aqui sabe se vai estar vivo amanhã? Deus nos livre, aconteça alguma coisa. Alguém sabe. Tem que ser agora. Agora é a hora de fazer as coisas. Agora é a hora de fazer a diferença. Nunca depois. Se não agora, quando? Se não agora que a gente é jovem, quando que a gente vai fazer? Quando a gente estiver idoso? Se não agora quando a gente está cheio de saúde, quando? Quando faltar a saúde. Se não agora que nas limitações que a gente tem, a gente está em pé. Quando? Quando a gente não conseguir mais isso, para poder ficar enchendo o ouvido dos outros de mimimi, de nhanhanhé, da nossa amargura. Quem já não viu esse tipo de gente? Coitados, vítima das próprias más escolhas ou da sua zona de conforto. Isso é muito profundo, gente. É muito, muito forte. Uma lição de vida, uma lição de moral muito forte, que a gente tem que pensar nela, penso eu, todos os dias, para não se acomodar, para não deixar de fazer as coisas como tem que ser feitas. Já aproveito para dedicar o nosso estudo ao pedido de Refuah Shlema, bem forte para Chaya Rivka Bat Pessi, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarai, todos aqueles que precisam de Refuah.